O mundo e seus desafios. Vivemos um dos maiores processos de conscientização da experiência humana. A constatação de que não podemos mais usar do meio ambiente sem consequências graves para todos tornou-se, afinal, uma verdade inquestionável. Somos 7 bilhões de pessoas na Terra. Os avanços na medicina aumentaram a expectativa de vida. A tecnologia encurtou distâncias e criou novas perspectivas. No século XXI, tudo parece possível. Mas a inteligência e a inventividade humana que permitiram tantos avanços não foram capazes de pôr fim a um dos maiores problemas do mundo, a pobreza. Enquanto os gastos militares chegam a 780 bilhões de dólares por ano no mundo, 1 bilhão de pessoas vive na miséria, com renda abaixo de $1 por dia. 4.200 crianças com menos de 5 anos morrem todos os dias no mundo por falta de água. 27.400 pessoas morrem diariamente de fome. O crescimento vertiginoso da população mundial, especialmente a partir da década de 50, contribuiu para agravar ainda mais a desigualdade social. O consumo e a demanda por água, alimento e tantos outros recursos aumentam a cada dia. Exploramos anualmente 30% a mais do que o planeta consegue repor. Nós encostamos nos limites da Terra, nos demos conta que a Terra é um planeta pequeno, velho, com bens e serviços, recursos limitados, em água, em carvão, em solos férteis, em florestas. E até agora imaginávamos que a Terra era como um baú que eu pudesse tirar infinitamente recursos e que eu podia infinitamente crescer sem limites. Hoje, a convicção experimental, irrefutável, que os recursos são limitados, a Terra é pequena, ela não consegue se autorreproduzir e nós não podemos ir para frente infinitamente nesse crescimento e desenvolvimento porque a Terra não aguenta. Nós já fomos muito além do que a gente deveria ter ido. Então não precisa de grandes números, basta imaginar o Rio, Recife, Salvador, Santos. O que vai acontecer com esses lugares se o mar subir 2 metros? E é isso, e se derreter as geleiras, essa água, você não vai ter como jogar essa água para o espaço, vai subir. Há uma compreensão gradual de que a janela de oportunidade que temos para começar a resolver está escapando. Então, por exemplo, o aquecimento global está se agravando muito rapidamente. O esgotamento da vida nos mares, pela sobrepesca, novas tecnologias permitem pesca em volumes fenomenais, certo? Está avançando rapidamente. O derretimento do Ártico, a liquidação da cobertura florestal, a desertificação, os semiáridos do planeta estão perdendo 70 mil quilômetros quadrados de terra, de solo agrícola por ano. Mudanças do clima, produção monumental de resíduos, perda progressiva e sem precedentes da biodiversidade, desertificação do solo, escassez de água doce e limpa, uso indiscriminado de combustíveis fósseis, contaminação dos alimentos e dos corpos de todos os seres vivos, crescimento caótico das cidades. Será que já não é hora de buscar uma outra relação com o mundo em que vivemos? O tema é sério e complicado. E como se trata do futuro de um planeta inteiro, só tem um jeito de caminhar: com a participação de todos. A Conferência Mundial da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, foi mais um passo na tentativa de buscar soluções para questões fundamentais. Como conciliar crescimento com preservação? Quais as responsabilidades de cada país? Como acabar com a pobreza? O que fazer para diminuir a desigualdade entre pobres e ricos, entre homens e mulheres, entre negros e brancos? Estas eram algumas das questões chaves em pauta na Rio+20. O evento organizado pela ONU conseguiu reunir no mesmo espaço ambientalistas, governos, empresários, movimentos sociais, cientistas, pessoas de realidades e interesses diversos.
O Brasil recebeu delegações de 184 países. Senhoras e senhores distintos delegados e representantes dos países das Nações Unidas, a expressiva liderança mundial que hoje acorre ao Rio de Janeiro indica o compromisso dos Estados aqui representados com a complexa e urgente agenda do desenvolvimento sustentável. Esta é uma ocasião histórica. 20 anos depois da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, o Brasil tem a honra de ser novamente o palco de um grande acontecimento, que desta vez consolida um paradigma, o desenvolvimento sustentável. Dans la crise que nous traversons, il n'y a pas que la crise financière, il n'y a pas que la crise économique, il y a aussi la crise écologique. Et pour sortir de la crise, nous avons besoin de plus de priorités données à l'environnement et au développement. Nous lutterons contre la crise. Foram 600 reuniões paralelas, 4.000 profissionais da imprensa, centenas de agências internacionais, num total de 47.000 pessoas credenciadas. Sem falar nas milhares de pessoas no Brasil e no mundo que se mobilizaram em eventos paralelos para reivindicar um mundo mais justo. A primeira grande conferência ambiental promovida pela ONU aconteceu em 1972 em Estocolmo. Eram os anos 70, a época da contracultura, do movimento hippie e das lutas sociais. Foi neste período que surgiram os primeiros movimentos em defesa da ecologia. Os anos 70 e 80 foram marcados por uma militância ambiental de mobilizações agressivas para chamar a atenção da opinião pública. Neste momento, grupos começam a se organizar para fiscalizar e pressionar governos e empresas. Era o começo da atuação do Greenpeace, uma das primeiras ONGs a ganhar fama internacional na luta pelo meio ambiente. O Greenpeace é uma organização que surge nos anos 70 fazendo o casamento das lutas pela defesa do meio ambiente com as lutas pela paz, pelo pacifismo. Qual foi a nossa primeira grande manifestação que marca o nosso nascimento? Foi o protesto contra a realização de testes com bombas atômicas nos Estados Unidos e no Canadá, onde um grupo de jovens, de uma maneira completamente desorganizada, alugam um barco sem as menores condições e vão até o lugar onde esses testes estavam se realizando para protestar. Foram presos, o barco foi apreendido, mas aquela ação, digamos assim, nascida do coração, do voluntarismo, da boa vontade, do amor pela causa da humanidade e da paz, fez nascer o Greenpeace. O único país que não entrou no protocolo de Kyoto são os Estados Unidos. Todos os países em desenvolvimento estão no protocolo de Kyoto. Então, há um mito de que o protocolo de Kyoto não envolve o Brasil, etc. Não, o que acontece é o seguinte, o protocolo de Kyoto determina que há obrigações para os países ricos e obrigações para os países em desenvolvimento. São obrigações diferentes. Em novembro de 2012, na Conferência de Doha, no Catar, o protocolo de Kyoto foi prorrogado até 2015. Ficou acertado que até lá serão negociadas obrigações maiores para cada país reduzir a emissão de gases na atmosfera. Os Estados Unidos aceitaram entrar nas negociações. O mundo de 2012 é um mundo de globalização, de conflitos, de enorme aumento do consumo, de falta d'água, de milhares sem acesso aos direitos básicos. Como gerir estes problemas? Como o mundo está pensando as questões ambientais neste início de século? Brasil, Rio de Janeiro, junho de 2012. A Conferência Mundial da ONU, a Rio+20, é o capítulo mais recente dessa história que começou há mais de 40 anos atrás. Em 10 dias, quase 50.000 pessoas uniram-se no Rio para dar mais um passo na busca do desenvolvimento sustentável para o mundo, que hoje em dia já não diz mais respeito à natureza e meio ambiente, da maneira como estávamos acostumados a tratar do assunto. Então, a Conferência Rio+20 não é uma conferência ecológica,
como foi a Rio 92. Ela é aquilo e mais a natureza. Ou seja, reconhece que a natureza, os oceanos, as florestas, os rios e toda a biodiversidade do planeta faz parte de um só conjunto, de um sistema complexo que precisa de proteção. O grande foco da Rio+20 não era entrar num jogo de queixas uns contra os outros ao se avaliar o que foi feito e o que não foi feito nos últimos 20 anos. O próprio nome Rio+20 deixa claro que nós embarcamos nessa conferência com uma visão de futuro, mais 20. O país fez uma opção de erradicar a fome, a desnutrição e progressivamente também erradicar a miséria, a pobreza e possibilitar que todas as pessoas tenham acesso a uma vida digna. A pauta da pobreza, ela não é só questão de dinheiro. Muita gente aqui disse que na pobreza o menor dos problemas é a falta de dinheiro. Tem violência na família, tem ameaça de migração, tem desestruturação de todas as relações sociais do pobre. Então passa a ser um grupo de pessoas, o pobre, altamente vulnerável a campanhas de todo tipo, inclusive, por exemplo, de migração, expulsar o povo daqui para lá, só porque é pobre. E o outro lá recusar de receber seres humanos só porque é pobre. Padrões sustentáveis de produção e consumo. Longo prazo. Aliás, quando me perguntam sobre sustentabilidade, eu sempre digo que sustentabilidade é perspectiva de médio e longo prazo. Eu tenho que agir hoje e pensar no que isso vai causar amanhã, positivo ou negativamente. Além da atualização da pauta de discussões, a Rio+20 abriu as portas pela primeira vez em conferências de cúpula, para que toda a sociedade pudesse participar do debate, além de governos e governantes. Pluralidade e diversidade, representada por delegações, movimentos sociais e ativistas do mundo inteiro. Um verdadeiro conjunto de manifestação dos povos do mundo. A Cúpula dos Povos, no Aterro do Flamengo, foi a base para esse grande encontro. Quem está atrás desse candidato? Mobilize seus amigos, mobilize seu pessoal. Uma forte presença que merece destaque é a participação marcante das comunidades indígenas na conferência. Se existem segmentos que podem falar sobre a cor de uma economia efetivamente sustentável, sobre uma economia e um estilo de vida de baixo carbono, essas pessoas, esses sujeitos, são os povos indígenas. Então nós nos preocupamos com a ausência, com a invisibilidade, com a falta de participação, com a falta de atenção, com a falta de protagonismo dos nossos povos nesse processo em que nós deveríamos ser sujeitos principais. E dentro da conferência oficial nós conseguimos registrar algumas lideranças indígenas, uma representatividade a nível de Brasil, para que pudesse acompanhar os debates. Mas a gente sabe que no espaço oficial não tem espaço para que a gente possa colocar a nossa voz. Sempre cobrando dos governos, porém, mais do que nunca, com mais espaço e propriedade, o ativismo ambiental continua a ser uma referência e o diálogo entre a sociedade e os governos é uma grande conquista. Mas como vem funcionando a conversa entre governos? Muitas vezes, de mãos atadas quanto à sua real representatividade, a Assembleia da ONU e seus organismos nem sempre atingem os objetivos desejados para o avanço da sustentabilidade. A governança global ainda é um grande desafio. Não há nenhuma dúvida de que estamos todos num mesmo barco. E ao estarmos num mesmo barco, nós temos que adotar medidas de convivência e medidas de solução de disputas e medidas de encaminhamento de lutas comuns contra temas que afetam a todos. Daí, novamente, a importância da governança. O direito de participação assegurado nas grandes conferências representa uma grande vitória da sociedade e dos povos do mundo e aumenta também, cada vez mais, a consciência da importância das iniciativas individuais para o desenvolvimento sustentável do planeta. A responsabilidade é de todos. A revolução que queremos depende de cada um de nós e de novos comportamentos que precisamos abraçar na nossa vida cotidiana. O que eu posso dizer com certeza é que uma parcela muito pequena da população
é quem consome grande parte dos recursos pelo seu estilo de vida. Essa é uma discussão difícil porque nós estamos reproduzindo o estilo de vida dos mais ricos para os mais pobres e, com certeza absoluta, o planeta não tem condições de responder a isso. Há 20 anos atrás, falar sobre isso seria considerado ridículo. Uma móvel de madeira certificada, carne que não destrua a Amazônia ou carne que não gerou no animal um grande sofrimento, são questões que hoje estão cada dia mais no repertório do dia a dia do consumidor. Eu acho que isso é uma mudança política muito importante. Quantas gerações vão ser necessárias para que o mundo perceba que o consumo desenfreado é insustentável do ponto de vista econômico, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista cultural, do ponto de vista social? A gente não precisa de petróleo para viver. Você pode viver sem um celular, você pode viver sem a internet, você não pode viver sem água, você não pode viver sem comida e você não pode viver sem florestas. Então, ao mesmo tempo que nós temos que incluir milhões de pessoas, bilhões de pessoas no mundo inteiro, nós temos também que podar o consumismo, o excesso, para garantir a questão ambiental, para garantir o planeta, as riquezas naturais, etc., né? Isso implicaria fazer com que os mais ricos, pessoas, famílias, países, começassem a diminuir, a reduzir os seus padrões de consumo, que são excessivos, né? Uma coisa desnecessária, né? Um consumismo brutal, né? Inclusive produzindo lixo excessivo, que reflete também na questão ambiental. Essa solução do consumo passa pelo fim da pobreza, mas também passa pelo fim da riqueza exacerbada, que são os dois polos. Eu acho que se você tem uma riqueza que consome e não se preocupa com o que consome, e não tem noção da sua voracidade, do seu apetite insaciável, né, você nem resolve a pobreza e nem resolve criar uma espécie de taxa média de conforto onde as pessoas possam se sentir com uma noção de saciedade. Então, essa noção de satisfação, de saciedade, a gente vai precisar criar no mundo. Ou o mundo cria e ele percebe que nem é a pobreza, nem é a riqueza, né, ou a gente não vai conseguir solucionar o problema. Como nunca antes da história, sem querer imitar o Lula, nós fizemos dos alimentos que são para a vida, fizemos mercadoria. Coisas que vão para o mercado e no mercado vale a especulação, vale a concorrência. Quem paga mais? Então, aquilo que é essencial para a vida não pode ir para o mercado, não pode virar mercadoria, porque é sagrado. Pelos teus círculos vagamos sem rumo, nós, almas penadas do mundo do consumo. De elevador ao céu, pela escada ao inferno. Os extremos se tocam no castigo eterno. Cada loja é um novo prego em nossa cruz. Por mais que compremos, estamos sempre nus. Nós, que por teus círculos vagamos sem perdão, à espera, até quando? Da grande liquidação. Todos os grandes analistas dizem isso, chegamos a um ponto em que encostamos nos limites da Terra, nos damos conta que a maneira que nos organizamos é extremamente desumana, porque o sistema global funciona bem e muito bem para 2 bilhões de pessoas. Nós somos 7 bilhões. Então, para 5 bilhões, não funciona. Estão no purgatório e muitos no inferno. Então, assim não pode continuar. Nós temos que reinventar formas, eu acho que são as formas que a democracia nos sugere, isto é, participação. Não soluções mágicas que vêm de cima, de sábios, de cientistas, de governantes. Elas nunca vingam. Tem que ser soluções que vêm de baixo, da experiência dos povos. O povo sabe. Ignorante é aquele que acha que o povo é ignorante. A vida é mais complexa. Como é que a gente vai organizar essa conversa? É a grande questão ambiental que vai ter que ser discutida, porque ela não é só ambiental, ela é econômica, ela é social, ela é um arranjo entre os países. Esse é o debate do século XXI.